Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tópico que, olha, parece super técnico à primeira vista, mas que revela uma lógica biológica incrível. Os exames que medem o ferro no nosso corpo. A gente sabe que são pedidos o tempo todo, mas o que eles realmente significam quando vêm todos juntos naquele resultado de laboratório. A nossa base aqui é a transcrição de uma aula médica, então a missão é traduzir esse conhecimento, que pode ser bem denso, em algo claro e conectado. Vamos desvendar os 4 principais exames de ferro, entender como eles conversam entre si e, principalmente, por que um médico decide pedi-los. Então vamos começar a desempacotar isso. É exatamente esse o ponto. A beleza aqui não está em decorar valores de referência, sabe? Está em perceber que esses 4 números, juntos, eles contam uma história. É uma narrativa sobre como o corpo gerencia um recurso vital, da absorção nos intestinos, passando pelo armazenamento estratégico até o transporte para onde ele é mais necessário. Entender essa história é a verdadeira chave para o diagnóstico. Certo, então vamos começar pelo começo da história. A primeira pergunta que a aula responde é: quando é que essa investigação toda é realmente necessária? Porque imagino que não se peça isso para todo mundo que se sente um pouco cansado, né? E a resposta na fonte é bem direta. Sim, e esse é um ponto fundamental do raciocínio clínico. A fonte deixa claro que o grande gatilho para pedir esses exames são as anemias microcíticas, ou seja, quando o hemograma já mostrou uma primeira pista. As hemácias, as células vermelhas do sangue, estão menores do que o normal. Ah, então o tamanho da célula é o primeiro filtro. Quer dizer que se a anemia for de outro tipo, com células grandes, as macrocíticas, ou de tamanho normal, as normocíticas, pedir esses exames de ferro seria, na maioria das vezes, um tiro no escuro. Exatamente. O instrutor na fonte até comenta que, nesses outros casos, os exames de ferro provavelmente viriam normais, não ajudando muito no diagnóstico. O tamanho da hemácia funciona como uma placa de trânsito, direcionando a investigação. Se as células são pequenas, a placa aponta. Investigue o metabolismo do ferro. É um jeito de otimizar tempo, recursos e chegar mais rápido à causa do problema. E os exemplos clássicos de anemia microcítica que a fonte cita são justamente a deficiência de ferro e a chamada anemia de doença crônica, que são os cenários onde esses 4 exames brilham. Perfeito, cenário estabelecido. Hemácias pequenas. Agora sim, vamos entrar nos 4 pilares que a aula descreve. O primeiro parece ser o mais óbvio de todos, o ferro sérico. É literalmente medir o ferro no sangue, certo? Isso. É a medida direta do ferro que está circulando no plasma naquele exato momento, ligado à sua proteína de transporte. Mas aqui já entra a primeira nuance. O ferro sérico é como tirar uma foto de uma avenida movimentada. Ele te dá um retrato daquele segundo, mas não diz nada sobre o tamanho da cidade, a quantidade de carros na garagem, ou se o trânsito vai estar igual dali uma hora. Ele flutua muito durante o dia. Entendi. Então, se é só uma foto instantânea, que pode até ser meio enganosa, por que a gente se dá o trabalho de medir? Não seria melhor ir direto para algo mais estável? É uma ótima pergunta. Medimos porque, apesar de volátil, ele é uma peça do quebra-cabeça. Sozinho, o valor dele é limitado, mas ele se torna crucial quando combinamos com os outros marcadores, especialmente para calcular um dos pilares que veremos mais à frente. Então, pense nele como um dado bruto que vai alimentar um cálculo mais sofisticado. Ok, faz sentido. Se a foto da avenida não conta a história toda, a gente precisa olhar para as garagens, os estoques. E isso nos leva direto ao segundo pilar, que a fonte destaca bastante: a ferritina. Exatamente. Se o ferro sérico é o dinheiro que você tem na carteira agora, a ferritina é o seu saldo na conta poupança. É a principal molécula de armazenamento de ferro do nosso corpo. A fonte usou uma analogia interessante, comparando a um macrófago, uma célula de defesa que engole e guarda o ferro de forma segura. A ferritina reflete o tamanho do nosso estoque corporal de ferro. Então, na prática, se um médico quer saber se uma pessoa tem ou não uma reserva boa de ferro, o exame a ser olhado é a ferritina, muito mais do que o ferro sérico. É isso. Precisamente, a ferritina é o indicador mais fiel e estável dos estoques de ferro a longo prazo.
Um nível baixo de ferritina é praticamente um diagnóstico de que os estoques estão esgotados. É o primeiro alarme que soa muitas vezes antes mesmo de a anemia se instalar de fato. E tem um detalhe químico que a fonte aponta que eu achei curioso. Diz que o ferro que a gente come nos alimentos está na forma férrica, o Fe3+. Mas para ser usado pelo corpo, ele precisa ser convertido na forma ferrosa, o Fe2+. Parece um detalhe técnico, mas tem alguma implicação prática? Tem. E é bem importante. Essa conversão é um passo bioquímico essencial que acontece no nosso intestino para que o ferro possa ser absorvido. Mostra como o nosso corpo é incrivelmente específico. Mas, do ponto de vista clínico, isso também representa um potencial ponto de falha. Não adianta a pessoa ingerir muito ferro se o organismo dela, por algum motivo, tem dificuldade em fazer essa conversão para a forma ativa, a Fe2+. Em investigações mais complexas de má absorção, essa etapa pode ser um fator a ser considerado. Uau, é muita coisa para conectar. Ferro sérico, ferritina, formas férrica e ferrosa. Fico imaginando o estudante de medicina tentando organizar tudo isso na cabeça para uma prova. Parece uma montanha de informação para não só decorar, mas entender a lógica. E a memorização pura não funciona mesmo, sabe? O segredo é entender a fisiologia, o porquê por trás de cada marcador. É um raciocínio que se constrói com a prática, resolvendo casos, sendo exposto a diferentes cenários e, claro, testando o conhecimento repetidamente para fixar as conexões. Puxa, falando em testar o conhecimento e ter a prática na mão, se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta para construir essa base sólida que a gente está discutindo. Bom, retomando a nossa análise, a gente já viu o dinheiro no bolso, que é o ferro sérico, e o dinheiro no banco, a ferritina. Mas como esse dinheiro se move do banco para as lojas? Ele não pode simplesmente flutuar por aí, imagino. Deve ter algum tipo de carro forte, um sistema de transporte. Perfeita analogia. E sim, existe um carro forte, e essa é a chave para o terceiro pilar. A proteína que transporta o ferro no sangue se chama transferina. Ela é produzida no fígado. E o terceiro exame é uma medida indireta dela. A capacidade total de ligação do ferro, ou TIBC, da sigla em inglês. Basicamente, o TIBC mede a capacidade máxima que todas as moléculas de transferrina no sangue têm para se ligar ao ferro. É como medir o número total de assentos disponíveis em todos os táxis de ferro que estão circulando. Peraí, isso é meio contraintuitivo para mim. Se o corpo está com pouco ferro, ou seja, as reservas de ferritina estão baixas, eu imaginaria que ele desligaria o sistema de transporte para economizar energia, porque ele gastaria recursos produzindo mais transportadores, mais táxis que vão circular vazios. Essa é a sacada genial do sistema. O fígado funciona como um gerente de logística muito esperto, ou talvez desesperado. Quando ele percebe pelos sensores de ferro que os estoques, a ferritina, estão baixos, ele entra em modo de alerta máximo. A ordem é: precisamos capturar cada átomo de ferro que aparecer. E qual a melhor forma de fazer isso? Inundando o sistema com transportadores. Ele produz muito mais transferrina, o que eleva o TIBC. É uma aposta. Ele aumenta a frota de táxis para garantir que se um único passageiro, o ferro, aparecer na rua, haverá um táxi livre para pegá-lo imediatamente. Caramba, agora fez todo sentido. Então o corpo não é passivo, ele é super reativo. Ele não fica esperando o ferro aparecer. Ele manda uma frota de busca gigante quando percebe que as reservas estão baixas. É como se o fígado entrasse em pânico e gritasse: mandem todos os táxis para a rua agora, temos que achar ferro. Isso cria uma relação inversa, então. Ferritina baixa, TBIC alto. Exatamente essa lógica. E o contrário também é verdadeiro. Se os estoques de ferro estão cheios, ferritina alta, o fígado pisa no freio. Ele pensa: não precisamos de mais ferro agora, vamos diminuir o transporte para evitar sobrecarga.
Então ele reduz a produção de transferrina e o TBIC cai. Essa dança entre a ferritina, que é o estoque, e o TBIC, o transporte, é uma das relações mais importantes para o diagnóstico. Fantástico. A lógica é muito mais interessante que só decorar os nomes. Ok, então já temos o estoque e temos a frota total de táxis. A próxima pergunta que me vem à mente é: desses todos táxis circulando, quantos estão de fato ocupados com o passageiro? E essa pergunta nos leva diretamente ao quarto e último pilar, a saturação da transferina. É exatamente o que você descreveu. É uma porcentagem. Ela nos diz qual a proporção dos assentos disponíveis nos táxis, medidos pelo TIBC, está realmente ocupada por ferro, o ferro sérico. A conta é simples, como a fonte explica. É o ferro sérico dividido pelo TIBC multiplicado por 100. Então, se o TIBC é a frota de táxis na cidade, a saturação é a taxa de ocupação deles. Se a cidade está cheia de táxis vazios rodando em desespero, a saturação vai ser bem baixinha. Perfeito. A analogia captura a essência. Uma saturação normal fica em torno de 20% a 50%. Numa deficiência de ferro, onde temos uma frota enorme de táxis, o TIBC alto, para pouquíssimos passageiros, ferro sérico baixo, a saturação despenca. Pode chegar a menos de 10%. É um indicador muito sensível da falta de ferro disponível para uso. Certo. Acho que agora temos os 4 personagens da nossa história. 1. Ferro sérico, o dinheiro no bolso agora. 2. Ferritina, o saldo no banco. 3. TIBC, o tamanho da frota de carros fortes. E 4. Saturação da transferrina, a porcentagem de carros fortes que estão ocupados. Agora, como a gente junta tudo isso para ler a história completa de um paciente? É aí que a mágica acontece. O diagnóstico não está em um número, mas no padrão formado pelos 4. Vamos pegar o caso mais clássico, a anemia por deficiência de ferro, que é a causa mais comum de anemia no mundo. Como você imaginaria o padrão usando nossas analogias? Bom, vamos lá. Se falta ferro, a primeira coisa a acabar seria o estoque. Então, a ferritina, o saldo no banco, estaria lá embaixo. Correto. O banco está quase vazio. E qual a reação do gerente do banco, o fígado? Ele entraria em pânico e mandaria todos os carros fortes para a rua para tentar achar qualquer moeda perdida. Então, o TIBC, a frota, estaria altíssimo. Exato. Frota gigantesca e desesperada. E como estaria a ocupação desses carros fortes? Com pouquíssimo dinheiro circulando, a maioria estaria vazia. A saturação da transferrina estaria muito baixa. E o ferro sérico, o dinheiro na rua, também estaria baixo. Acertei? Perfeitamente. O padrão clássico da deficiência de ferro é ferritina baixa, TBC alto, saturação baixa e ferro sérico baixo. Cada peça se encaixa e conta a mesma história de escassez. Ao ver esse padrão, o diagnóstico fica muito claro. E em outras situações, a fonte mencionou rapidamente a anemia de doença crônica. O padrão se repetiria ou a história seria diferente? A história seria completamente diferente, e é por isso que analisar o padrão é tão poderoso. Na anemia de doença crônica, que acontece em pacientes com inflamações crônicas, infecções ou câncer, o problema não é a falta de ferro no corpo. O ferro existe. O problema é que o corpo, por uma estratégia de defesa, esconde o ferro. Esconde. Se proliferar. Numa situação de guerra crônica no corpo, o organismo inteligentemente tranca o ferro nos estoques para não alimentar o inimigo. Então, o que acontece com os exames? A ferritina, que é o estoque, não estará baixa. Pelo contrário, ela estará normal ou até alta, porque o ferro está todo represado lá dentro. O banco não está vazio, ele está trancado a 7 chaves. Uau, que virada! E os transportadores, o TIBC? O fígado, seguindo a mesma lógica de não deixar o ferro circular, faz o oposto do que faria na deficiência. Ele recolhe os táxis. A produção de transferrina diminui e o TIBC fica baixo.
O corpo quer o mínimo de transporte possível. Consequentemente, com pouco ferro sendo liberado e poucos transportadores, o ferro sérico também fica baixo e a saturação tende a ser baixa ou no limite inferior. Então, olhando o painel completo, a gente consegue diferenciar uma anemia por não ter ferro de uma anemia por ter ferro, mas ele estar preso de propósito. A ferritina alta com um TI-BC baixo contaria essa história. É uma lógica de sistema, não apenas um número. Precisamente. Essa aula que usamos como base nos dá um manual de instruções para interpretar esses sinais. O padrão nos diz se o corpo está desesperado por ferro ou se está deliberadamente escondendo-o. É um exemplo brilhante de como os exames laboratoriais, quando bem interpretados, revelam a fisiologia por trás da doença. Chegamos ao final desta análise. Foi uma jornada para construir uma base sólida, desvendando não só o que cada exame de ferro significa, mas como a interação entre eles revela a lógica do nosso corpo. Tudo a partir do material que recebemos. E só para deixar uma reflexão final, para continuarmos pensando nisso, a aula foca o tempo todo na falta de ferro. Mas o que aconteceria se o problema fosse exatamente o oposto? Pense numa condição como a hemocromatose, onde há um excesso de ferro, uma sobrecarga tóxica. Como ficaria a foto do nosso sistema usando esses mesmos 4 marcadores? O banco estaria transbordando e os táxis estariam todos lotados, sem ter para onde levar mais passageiros. É o mesmo painel de controle mostrando um problema totalmente diferente, nos alertando sobre o perigo do excesso.